Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, Geografia, e hoje vamos estar dando sequência aos nossos estudos sobre a América Latina e seus aspectos naturais. Poderíamos estar utilizando outros, estudando outros aspectos, mas estamos estudando seus aspectos naturais. Mais precisamente, vamos entender um pouquinho mais sobre o relevo, a hidrografia, o clima e a vegetação. América Latina, aspectos naturais. Mais precisamente, relevo, hidrografia, clima e vegetação. Talvez você me pergunte, América Latina, professor, do que é que o senhor está falando? Acessa a aula passada e você vai se lembrar que o quê? Nós podemos dividir a América, dentro das formas de divisão, podemos fazer uma divisão geográfica ou física, e aí entendemos a América dividida em América do Norte, Central e América do Sul, e podemos fazer uma divisão histórica, cultural, e aí dividimos ela em América anglo-saxônica e América Latina. O termo América Latina vem da onde? Provém por ter sido povoada predominantemente por descendentes dos povos latinos originários da Europa, por exemplo, espanhóis, portugueses e franceses. Vem comigo aqui na tela, América Central, principais partes do relevo. Vamos estudar relevo, hidrografia, clima e vegetação. América Central continental. Formada há cerca de 10 milhões de anos, quando surgiram as cadeias montanhosas, ligando o México à América do Sul. Os senhores se lembram? Como é que aconteceu isso, professor? Através da tectônica de placas, da movimentação das placas tectônicas. O senhor tem isso na sua apostila. O senhor tem acesso a isso, tá? Placa do Pacífico, de Nazca, de Coco, norte-americana, Caribe, sul-americana, africana. Então, essas placas se movimentaram e isso aconteceu, né? Formada há cerca de 10 milhões de anos, quando surgiram as cadeias montanhosas ligando o México à América do Sul. Trata-se, portanto, de um istmo, ou seja, uma faixa de terras estreitas cercada por oceanos. Estamos discutindo a América Central, que interliga áreas de terras maiores. Essa região é constituída por dobramentos modernos, separados por uma fenda tectônica, onde estão dispostos dois lagos, o Managuá e o Nicarágua, e vários vulcões ativos, com os picos culminantes da região, como mostra o mapa ao lado que o senhor está observando aí na tela. Tá? Não se esqueçam, aqui está descrito assim, essa região é constituída por dobramentos modernos. Dobramentos modernos é onde tem o choque das placas tectônicas, eles se chocam, certo? E formam o que a gente chama de dobramentos modernos. No Brasil, não temos dobramentos modernos aqui comigo na tela. Ao norte se encontra a Cordilheira de Isabélia e ao sul a de Talamanca, ambas com forte instabilidade geológica. Por quê, gente? Por que o Brasil, por exemplo, não apresenta, não sente esses epicentros? Foi discutido em questões lá atrás, né? O Brasil está situado no centro da placa tectônica sul-americana e nós não percebemos os tremores, a população não percebe os tremores que acontecem lá nos seus epicentros, né? Então, áreas de estabilidade, como nós acabamos de dizer aqui, ó, na costa oeste pacífica, solos férteis formando por decomposição de lavas vulcânicas. Perdão, ao norte se encontra a Cordilheira de Isabel e ao sul Talamanca, ambas com forte instabilidade geológica, porque essas regiões ficam próximas desse encontro dessas placas tectônicas, né? América Central insular é constituída insular. O que é insular? Ilha, né? Insular, ilha, tá? A visão de ilha, relativa à ilha, é constituída por ilhas que se organizam em três grupos: as grandes ilhas, as pequenas ilhas e as Bahamas, formadas por sedimentação marinha e corais. Não há nenhum destaque hidrográfico na região. A América do Sul é composta da grande placa sul-americana, com a maior parte de sua extensão ocupada por antigos planaltos desgastados e largas planícies sedimentares de origem recente, como a do Orinoco, Venezuela, e a Amazônia, Peru, Brasil, Bolívia e Colômbia. A do Chaco ou do Pantanal, Brasil, Paraguai e Bolívia, e a Platina ou dos Pampas, Brasil, Argentina e Uruguai. Todas as planícies estão interligadas e apresentam altitudes que raramente ultrapassam 200 metros. Eu quero aqui já pontuar com os senhores
por favor, só para os senhores entenderem, tá? Local mais alto, local onde eu tenho uma altitude mais alta, tem uma tendência de ser mais frio. Local onde tem uma altitude mais baixa, tem uma tendência de ser mais quente, tá? Então, nós vamos discutir já, vou colocar para vocês, fatores climáticos e elementos climáticos. O que são fatores climáticos? Fatores climáticos a latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, massas de ar, correntes marítimas. E o que são elementos climáticos, tá? Os elementos climáticos recebem, então, os fatores climáticos são condições que determinam ou interferem nos elementos. Então, os fatores, latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, certo? Vão influenciar nos elementos. Qual que são os elementos? Temperatura, umidade e pressão atmosférica, tá? Então, só estou colocando isso aqui, porque acabamos de citar aqui, ó, todas as planícies estão interligadas e apresentam altitudes que raramente ultrapassam 200 metros. Eu só queria que os senhores entendessem que a altitude influencia também a temperatura. Um pouquinho mais alto é um lugar mais frio e um pouquinho mais baixo é um local mais quente. Então, nós colocamos para o senhor que temos fatores climáticos, latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, e elementos climáticos, temperatura, umidade e pressão atmosférica, tá? Então, só para lembrar. O que é... por que o senhor colocou isso? Lá na frente nós vamos precisar, eu gostaria que o senhor já fosse memorizando fatores climáticos e elementos climáticos. Vem comigo aqui na tela. Então, aqui descrito assim. Na porção oeste do Pacífico, tá, encontra-se a Cordilheira dos Andes, formada por um bloco geologicamente mais recente do que a porção leste. Na região existe um conjunto de montanhas jovens com vários pontos ainda em surgimento, vulcões ativos e zonas sujeitas a numerosos e intensos terremotos. O trecho mais antigo e mais alto, a Cordilheira Oriental, tem cerca de 100 milhões de anos e altitudes em torno de 4 mil metros, ocupando principalmente a Bolívia e a Argentina. A Cordilheira Ocidental é a cadeia montanhosa mais extensa no sentido norte-sul, com altitudes entre 1.500 e 2.600 metros, formada entre 85 a 40 milhões de anos. Já a Cordilheira Costeira, a mais recente, foi formada há 1,7 milhão e 23 milhões de anos. Há numerosos altiplanos entre as montanhas, em geral áridos e frios, comuns no Peru e na Bolívia, com salinas, desertos, sendo o mais extenso de Atacama, né, o deserto de Atacama. Há ainda muitos vales cortados por rios, sendo o mais extenso o rio Madalena da Colômbia. Eu quero pontuar com os senhores algumas coisas importantes, né? Aqui, para que vocês venham a construir um raciocínio dentro desse contexto que nós estamos discutindo. Bem, então, como nós estamos falando de dobramento moderno, eu tenho uma placa tectônica se chocando com outra placa tectônica, há esse surgimento, né, a criação destas montanhas, tá? Destes dobramentos modernos, mais precisamente, certo? E eu só queria pontuar sobre o deserto do Atacama, que na costa oeste da América do Sul, o Oceano Pacífico, tá? Então, lembra que aqui na nossa costa é o Atlântico, né? E aqui na costa da América do Sul, então, é o Oceano Pacífico. Recebe a ação de uma corrente chamada Humboldt, uma corrente marítima fria, é responsável pela diminuição das chuvas. Por quê? Pluviosidade em toda a região, uma vez que o processo de evaporação da água é acentuadamente reduzido. Então, tem uma corrente fria, consequentemente, ele diminui a evaporação da água. E o que é que acontece? A Cordilheira dos Andes, que é um dobramento moderno, vamos utilizar esse termo, tá? Choque entre placas, né? Fez o quê? Impede a entrada de massa de ar úmida vinda da onde? Vinda do Oceano Atlântico. E também essas correntes, essas massas de ar vindo da floresta amazônica, contribuindo para a aridez do deserto do Atacama. Então, só quero pontuar com vocês, acabamos de falar um pouquinho sobre esse deserto do Atacama, e eu só quero que vocês entendam que está vindo uma corrente fria ali do Pacífico, esfriando a água, então impede a evaporação, e sem muita evaporação, eu, consequentemente, não tenho tanta chuva, e, ao mesmo tempo, essas montanhas, de um outro modo, impedem a vinda dos ventos frios aqui do Pacífico, né? Perdão, do Atlântico, e também da floresta amazônica, por isso que o Atacama é tão quente, tá? Vamos seguir. Só para lembrar aqui, Pico da Neblina, 31 de março, e Agulhas Negras, são os locais mais altos aí do nosso país. Pico da Neblina, 31 de março, e Agulhas Negras. Mais uma vez, Pico da Neblina, 31 de março, e Agulhas Negras. São algo para você deixar registrado aí.
Na porção norte e leste do continente voltada para o Atlântico, que é que nós estamos discutindo? América Latina, América Latina, aspectos naturais. Estamos discutindo América Latina. Professor, por que América Latina? Podemos fazer uma divisão geográfica física, América do Norte, Central e Sul. Podemos fazer uma divisão histórica ou cultural, América anglo-saxônica e América Latina, certo? Então estamos discutindo América Latina, relevo, hidrografia, clima e vegetação. Na porção norte e leste do continente, voltada para o Atlântico, surgem os planaltos cristalinos, bastante desgastados pela erosão, com formas arredondadas e baixas altitudes, com destaque para o Planalto das Guianas e o Brasileiro. Os picos das montanhas não apresentam altitudes tão expressivas, sendo da neblina, 31 de março, da Bandeira, os mais elevados. Ao sul está o Planalto da Patagônia, com altitudes que diminuem os Andes, tá? A região cortada por rios que nascem nos Andes, cheias de verão, mas apresentam em quase toda a sua extensão clima semiárido. Aqui está falando da hidrografia, né? A hidrografia da América do Sul é muito rica. Temos aí a bacia amazônica, a bacia platina e a bacia do Orinoco. Vem comigo aqui na tela, clima e vegetação. Clima e vegetação. Quase todos os tipos de clima do mundo são encontrados na América Latina. Os senhores já entenderam isso, tá? Um conjunto de diversos fatores determina essa variedade climática e tem forte impacto na formação das paisagens vegetais. Os principais fatores climáticos são a latitude. A latitude tem grande influência na variação das temperaturas. A altitude, sabemos que de forma geral, quanto mais elevado é um local, menores as suas médias térmicas. E nós temos as correntes marítimas, têm grande influência nos climas dos litorais, pelos quais atuam as correntes frias, determinam menor evaporação de água, esfriam o ar sobre elas, provocando chuvas em alto mar e favorecendo a formação de áreas áridas e semiáridas próximas aos litorais, por onde atuam como corrente na península, por exemplo, da Califórnia, no México, e no litoral do Chile e do Peru, por onde circulam, respectivamente, as correntes da Califórnia e de Humboldt. Acabamos de falar de Humboldt, né? Que vem ali pelo Pacífico e uma corrente fria esfria o mar, impede a chuva e, consequentemente, vai deixando o deserto do Atacama mais quente. Já as correntes quentes elevam a umidade no litoral, provocando a formação das áreas mais chuvosas. Senhoras e senhores, meninos e meninas, peguem o seu lápis, sua caneta, façam a anotação. O professor já falou, vou falar de novo. Fatores climáticos. Fatores climáticos são condições que determinam, que interferem nos elementos climáticos. Principais fatores climáticos: latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, as massas de ar e as correntes marítimas. Fatores climáticos, tá? Latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, massa de ar e corrente marítima. Elementos climáticos que sofrem ação dos fatores: temperatura, umidade e pressão atmosférica, tá? Então deixa gravado isso aí, não se esqueçam, tá? Eu só quero pontuar mais um item aqui para vocês. Professor, precisa decorar isso? Não, mas precisa saber que existe, tá? Vou falar para vocês, quando você quiser se localizar geograficamente, tá? Nós temos as latitudes, que o senhor já vai ver falar sobre isso na lição, e a longitude. Latitude, nós estamos falando de linha imaginária, que tipo? Horizontal, tá? Então você vai ver aqui linha do Equador, Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer. Falamos do que? De linhas imaginárias que dividem a Terra, norte e sul. Linhas imaginárias, Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer. Professor, onde é que passa o Trópico de Capricórnio? Tem uma linha imaginária, a linha Araponga, o senhor pode observar. A hora que você passar ali perto, chegando ali, pede para o papai, para a mamãe, vovô, a vovó, te mostrar que você vai entender. O que é que isso facilita? Para você entender a divisão do mundo, para você se posicionar a nível de pensamento mundial, linhas imaginárias, tá? E ao mesmo tempo nós temos as linhas não norte, sul, leste, oeste, tá? Que nós chamamos de meridianos, é uma linha vertical para você se posicionar, chamada de longitude, tá? Latitude horizontal, tá? Nós estamos falando de linhas imaginárias, nós estamos pensando em paralelos, tá? Latitude, linhas imaginárias, e aí nós estamos, o senhor está vendo nos mapas, linha do Equador, Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer. Ao inverso, na parte vertical, temos a longitude, os meridianos, principal meridiano de Greenwich,
Segue comigo aqui na tela. Aqui nós temos um mapa mostrando o quê? América Latina, zonas de subida e descida de massas de ar mundial. Aqui está mostrando zonas de subida e descida das massas de ar mundial. Então está aqui, ó, verão no hemisfério sul. Lembrem-se disso. Professor, mas como é que eu vou saber qual que é o hemisfério sul? Então você vai pegar, como o professor acabou de falar, temos linhas imaginárias, você vai pegar a linha do Equador, que a princípio está dividindo no meio o mapa de uma forma imaginária, linha do Equador, trópico de Câncer em cima, trópico de Capricórnio embaixo, tá? Então, o que é que você vai entender? No hemisfério sul, tá? No hemisfério sul, quando é verão, no hemisfério norte, a parte de cima dessa linha imaginária, da linha do Equador, é o que? É inverno. Verão no hemisfério norte, certo? Inverno no hemisfério sul. Gravem bem isso e observem este mapa com paciência. Dando sequência ao nosso raciocínio, vem comigo aqui na tela, certo? Tem Você sabia. Como se formam os furacões? Nos meses de setembro e outubro, quando as águas dos mares da América Central estão mais aquecidas, formam-se no Mar do Caribe fortes tempestades tropicais e alguns furacões. Cerca de 80% deles seguem as 4 rotas básicas que estão traçadas no mapa ao lado. Observa o mapa, tem lá América do Norte, América Central, América do Sul não está aparecendo aqui, certo? E os senhores estão vendo a sequência destes ventos, desses furacões. A maioria dos furacões, depois de atravessar as ilhas do Caribe, chega ao litoral dos Estados Unidos com grande força e capacidade de destruição, causando mortes e grandes danos materiais. Qualquer sistema de ventos fortes que giram em torno de um centro de baixa pressão é um ciclone. Observe a imagem a seguir. Embora sejam todos iguais, os ciclones recebem nomes regionais. Furacão é a denominação usada para os ciclones da região equatorial do Atlântico e no Mar do Caribe. Então, furacão é a denominação usada para os ciclones da região equatorial. O que é um ciclone? Qualquer sistema de ventos fortes que giram em torno de um centro de baixa pressão é um ciclone. Tufão é a denominação usada para os ciclones do Oceano Pacífico e Mar da China. Vem comigo aqui, vamos responder a atividade de número 2. O mapa apresentado a seguir destaca 2 cidades da América do Sul. Quito, capital do Equador, e Manaus, capital do estado do Amazonas, no Brasil. Observe, está lá uma bolinha vermelha, Quito, lado esquerdo, e Manaus, aqui. Nós estamos falando da América do Sul, certo? E locais diferentes, mas eles estão próximos da onde? Está vendo a linha do Equador? Eles estão meio próximos, tá? Embora se encontrem em latitudes muito próximas, acabei de explicar isso para você, tá? As 2 cidades apresentam médias térmicas anuais muito distintas, então são temperaturas diferentes. Enquanto Quito, a média anual é de 13 graus, em Manaus ela chega a 26, o dobro da temperatura. Diante desse quadro, consulte o mapa de relevo da América do Sul e explique por que, mesmo estando próximas no sentido latitudinal, latitude, linha imaginária, como discutimos com os senhores, que divide a Terra, a princípio, dentro do pensamento de norte e sul, tá? Estamos falando de paralelos. Então, cada linha dessa nós chamamos de paralelos, tá? Então, tem a linha do Equador como uma linha central, certo? Então, ou seja, as cidades que estão mais perto da linha do Equador têm uma tendência de ter temperatura maior. As cidades que estão mais longe da linha do Equador têm uma tendência de ter uma temperatura menor. Por quê? Porque estão indo em direção aos polos, né? Então está ficando mais frio. Tá? Mas Quito e Manaus está perto da linha do Equador, certo? Tem a mesma latitude. Diante desse quadro, consulte o mapa do relevo da América do Sul e explique por que, mesmo estando próximas no sentido latitudinal, as 2 cidades apresentam climas tão diferentes. Quito com média de 13 graus e Manaus o dobro. Por quê, gente? Espero que os senhores tenham podido responder isso, né? Embora estejam localizados em uma faixa latitudinal muito próxima, Quito, no Equador, localiza-se numa região que, você lembra que eu falei? Fatores climáticos, o que é? Latitude influencia, mais próximo da linha do Equador, mais quente, mais longe, mais frio, tá? Porque está em direção ao polo, mas também a altitude, mais alto, mais frio, mais baixo, mais quente. Ou seja, Quito é mais alto, mais frio, Manaus é mais baixo,
é mais quentinho um pouquinho, né? Então, Quito localiza uma região montanhosa na Cordilheira dos Andes, enquanto Manaus situa-se em uma região de planície, classificada como planície amazônica. Essa diferença de altitude faz com que as cidades apresentem características climáticas distintas. Mais uma vez, me perdoa a redundância, fatores climáticos que influenciam nos elementos. Fatores climáticos, latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, massas de ar e correntes marítimas. Latitude, estou mais perto da linha do Equador, mais quente. Mais longe, mais em direção aos polos, mais frio. Mais alto, altitude, mais frio. Mais baixo, é uma tendência de ser mais quente. Maritimidade, estou mais perto do mar, tendência de ser mais fresco. Estou mais longe do mar, mais para o interior, como Manaus, mais quente. Mais perto do mar, mais frio. Mais longe do mar, mais para o interior, mais quente. Continentalidade, como eu acabei de dizer, está mais para o interior do continente, uma tendência de ser mais quente, tá? E além da influência das massas de ar, que eu acabei de ler para o senhor, e das correntes marítimas. Tá? Os fatores climáticos vão influenciar nos elementos, ou seja, estes fatores vão influenciar na temperatura, umidade e pressão atmosférica. Vem comigo aqui na tela. Aqui nós temos a América Latina, principais tipos de clima, que está descrito para o senhor, tá? Então nós temos lá clima desértico, clima. Como é que, professor, como é que eu leio o mapa? O senhor observa no descritivo que nós temos que ler, está em amarelinho. O senhor vai lá no mapa e vai observar onde está em amarelinho, significa o quê? Que aquele clima é desértico. A mesma forma, o senhor vai. Onde que é o clima semiárido? Você vai olhar aqui no descritivo, está coloridinho em marronzinho. Você vai no mapa e observa onde está o semiárido. Clima tropical, certo? Verdinho. Você vai lá, por exemplo, e vai achar o Brasil lá, clima tropical. Equatorial. Você vai observar, certo? Tá para cima, pega uma parte do Brasil e está lá mais para o norte da América do Sul. Clima temperado, da mesma maneira. Frio de montanha, da mesma maneira. Mediterrâneo, da mesma maneira. E subtropical, da mesma maneira. O que é que o senhor vai fazendo? O senhor olha a cor que está escrito no descritivo, olha no mapa. Importante o senhor observar na rosa dos ventos, que está do lado esquerdo, norte, sul, leste e oeste. Então o senhor sabe que o equatorial, lá o rosa, lá meio rosa, está onde? Está no norte. E o sul, certo? Está embaixo. O leste está do lado direito e o oeste está do lado esquerdo. Então, por exemplo, clima desértico está ali no lado esquerdo, no oeste. O senhor pode afirmar nesse mapa e assim o senhor vai fazendo o descritivo desse mapa. Aqui nós temos alguns climogramas, certo? Alguns climogramas. Vou ler para o senhor, por exemplo, o climograma número 3, cidade de Guatemala. Vem comigo aqui, tá? Temos alguns climogramas. Vamos ler esse climograma aqui, ó. Cidade número 3, tá? Então vamos ler esse climograma, vamos ler juntos, tá? Então eu tenho um climograma aqui, ó lá, tá embaixo lá, o número 3, cidade de Guatemala, tá? Altitude 1.480 metros, latitude 14 graus norte, precipitação 1.300 milímetros de água por ano, certo? 1.300 milímetros de água por ano, certo? O senhor vai ver aqui que já no 4, por exemplo, ó, temos 1.900 milímetros de água por ano, tá? Então, cada lugar tem as suas descrições a respeito dos climogramas, tá? Então, vamos lá no 3 que nós estamos discutindo. Por exemplo, ó, nós temos lá J, o que é J? Janeiro, F, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, tá? Então, o que é que nós observamos? Precipitação, tá? Então, nós observamos que tem maior chuva onde? Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, tá? Temperatura, tá? Tem aquele gráfico aí que o senhor está vendo em vermelho, certo? Temperatura, ó, maiores temperaturas, junho, agosto, junho, julho, agosto, setembro, tá? Então é importante que o senhor vá observando isso. Quando chove mais, por exemplo, junho é o mês que mais chove, tá? 300 milímetros. Qual que é a maior temperatura? Aqui na minha leitura parece que é em agosto, tá? Está lá em torno de 25 graus aproximadamente, certo? Então, isso é um climograma. O senhor vai observar a chuva, o senhor vai observar a média de temperatura e quando chove mais. Então, por exemplo, se a gente fosse observar aqui verão, dezembro para janeiro, janeiro para fevereiro, fevereiro para março, tá? Então, verão é o mês que mais chove? Não, não é o tempo que mais chove, tá? Então, é só para o senhor entender isso. Essa é feita desta maneira que fazemos a leitura de um climograma, tá? Aqui o senhor vem comigo. Paisagens vegetais originárias da América Latina são bastante diversificadas, mas há 8 que ocupam grandes extensões
e acompanha os tipos de clima que vimos anteriormente. Então, temos oito paisagens vegetais, né? Que nós vamos estar discutindo aqui, que se destacam, né? O senhor vem aqui comigo, eu vou mostrar para os senhores aqui, ó, da mesma maneira esse mapa, paisagens vegetais. Como é que eu interpreto, professor? Da mesma maneira. Então, o que é que você vai fazer? Vamos junto lá. Florestas latifoliadas equatoriais, florestas latifoliadas. O que é latifoliada? Folhas grandes e escuras, verdes escuras, tá? Florestas latifoliadas tropicais, savanas, florestas subtropicais, pradarias, maques, garrigues, estepes, xerófilas, vegetações de altitude, florestas aciculifoliadas, tá? Então vamos lá. Número 1, florestas latifoliadas, tá? Então você está olhando o mapa, está vendo que lá na parte de cima do mapa, tá? O que tem nessa parte de cima do mapa? O senhor vai se lembrar daquele mapa o anterior que nós vimos, América Latina, principais tipos de clima. Qual é o clima lá? Equatorial, certo? Qual é o tipo de floresta? Floresta latifoliada equatorial. Por que eu sei disso? Você está olhando no mapa, aqui no descritivo está com uma coloração, lá no mapa tem a mesma coloração, o senhor vai observar isso, certo? Então é dentro desse contexto que o senhor vai acompanhar a leitura, certo? Por exemplo, ali, ó, Cerrado e Caatinga, pegando o Nordeste brasileiro, por exemplo, ali, certo? Então, o que nós temos ali de paisagem vegetal? Nós temos as savanas, certo? Então tá lá, a coloração reflete ao número 3, tá lá. Savanas, cerrados e ilhanos. Nesse caso aqui também temos uma numeração que nos permite. Olha a Rosa dos Ventos do lado direito, embaixo. Aonde fica o número 1? Está mostrando lá, fica no norte. Aonde fica o número 2, por exemplo? No leste. Onde fica o número 8? No oeste. Aonde o 8, a princípio, tem uma parte lá no sul também, o 8, né? Mas só que eu quero que você veja o oeste ali, o 8, né? Oeste. Onde é que fica o número 10? No sul. Tá entendendo? Então, basicamente, para você observar a Rosa dos Ventos. Ali tem o número 8 embaixo também, em verdinho, que é só para mostrar que tem a paisagem xerófila ali, mas ele está no sul, tá? Tem dois 8 ali, um a nível de oeste e um sul, mas o 8 ali está mostrando, na realidade, aqui está mostrando o tipo de floresta, né? De paisagem vegetal xerófilas, tá? E aí, cada uma das descrições. Então, nós temos aqui as características das florestas latifoliadas, né? O senhor vai observar, é importante o senhor ver o mapa, a descrição da foto, perdão, para o senhor ver o que é uma floresta latifoliada, uma savana e cerrado, para quem já teve a oportunidade de ir para o Nordeste, o senhor está vendo o tipo de floresta, a característica dela. O senhor vai ver aqui, por exemplo, uma floresta latifoliada tropical, o que é característico dela, né? O senhor visualizar isso, a ideia é isso, né? Floresta subtropical, certo? Onde é que o senhor vê esse pinheiro aqui, né? Onde é que tem esse tipo de pinheiro, né? Então, paisagem conhecida como Floresta das Araucárias, onde é que tem isso, certo? Então, o senhor vai ver, tem no Paraná, onde eu vos falo, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a pradaria, onde é que tem esses campos e pampas, né? Paisagem com predominância de gramíneas, se forma onde, né? Maior incidência no sul do país, onde que tem esses maques e garrigues, né? Paisagem seca, típica da onde? Sul da Europa, encontrada também na porção central do Chile. Por que o senhor está falando também do Chile, professor? Porque nós estamos discutindo a América Latina. América Latina, não se esqueça, América Latina. Professor, América Latina, nós estamos insistentemente falando com o senhor aqui, a senhora. Nós temos a divisão geográfica, América do Norte, Central e Sul, temos a América, a divisão histórica e cultural, América anglo-saxônica e América Latina, que foi o quê? Por ter sido povoada predominantemente por povos descendentes dos povos latinos, originários da Europa, espanhóis, portugueses, franceses, por exemplo, tá? Vem comigo aqui, estepes, a Patagônia, típicas das planícies e Países Baixos, planaltos secos da Patagônia e Argentina. A ideia é você observar a foto e criar uma imagem na tua mente. Xerófilas, paisagem típica das regiões semiáridas, mais presentes no deserto de Sonora, no México, certo? Também conhecido grandemente lá, infelizmente, pelo grande tráfico de drogas que acontece nesse local, nos cartéis, né? Vamos lá. 9, vegetações de altitude, pumas e páramos, né? Então você está observando, você está vendo o quê? Paisagens das áreas frias e secas dos elevados altiplanos dos Andes,
florestas aciculifoliadas, parece uma informação de agulha, né? São compostos principalmente de árvores com folhas em forma de agulha, sempre verdes, e por árvores que se adaptam a invernos rigorosos, perdendo as folhas. Surge na área temperada do sul do Chile e em pontos isolados da Cordilheira dos Andes. Certo? Então a ideia é essa para você ir acompanhando. Vem comigo aqui, vamos fazer a atividade número 3. A tabela a seguir apresenta dois aspectos do clima da cidade de Santa Cruz de la Serra, na Bolívia. Observe com atenção. Observe com atenção. Então tem a temperatura média e a pluviosidade. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Tem a temperatura média, 26, 25, 25, 23, 21, vai tendo alteração de temperatura e vai tendo o volume hídrico em milímetros, 199, 124, 111, tá? E aí vem assim, ó, com base na leitura dos dados da tabela, identifica o clima predominante desta cidade, justificando sua resposta. É tropical, né? Por quê? Ó, apresenta verão com temperaturas o quê? Elevadas e alta pluviosidade. Quando começa o verão, professor? De dezembro para janeiro, janeiro para fevereiro, fevereiro para março, tá? Então você está vendo o quê, ó? Tem alta pluviosidade no verão, tá? Olha lá, você está vendo uma alta? Começa ali no fim de novembro, mas já começa dezembro, janeiro, fevereiro e março, alta pluviosidade. Enquanto no inverno a temperatura e o volume de chuvas diminuem. Tais características presentes classificam o clima local como o quê? Como tropical. Vamos para o desafio? Desafio diz assim, ao todo, leia o texto a seguir, que apresenta características do deserto do Atacama. Ao todo, essa região ainda árida estende-se por 1.000 quilômetros do norte do Chile até a fronteira com o Peru e cobre uma superfície de 106 mil quilômetros quadrados, grande parte dos quais formados por deserto arenoso e rochoso. A área que engloba o deserto do Atacama, no Chile, a 1.300 quilômetros de Santiago, na costa oeste da América do Sul, esconde um dos meios mais rígidos para o surgimento e desenvolvimento da vida na face da Terra. Nas regiões centrais, essa estreita faixa espremida entre o Pacífico, ao oeste, a Cordilheira dos Andes, ao leste, existem lugares nos quais nunca foram registradas chuvas. A precipitação anual tem sido abaixo de 3 milímetros nos últimos 50 anos. As marcas mais baixas do mundo. É o deserto mais seco da Terra. Um lugar onde as espécies estão condicionadas a uma série de surpreendentes adaptações. As temperaturas oscilam bastante. Em janeiro, a média entre 18 graus e 25, e em julho, entre 12 e 16. A partir do texto apresentado e com base no que foi estudado no decorrer desse módulo, explique quais são as contribuições da Cordilheira dos Andes e do Oceano Pacífico para a formação do deserto do Atacama, para que ele seja classificado como o mais seco do planeta. Já falamos lá no começo da aula, na costa oeste da América do Sul, o Oceano Pacífico recebe a ação da corrente de quem? De Humboldt, tá? E o que acontece? É uma corrente marítima fria. Então, o que acontece? Ela é responsável pela diminuição da pluviosidade, da chuva, em toda a região, uma vez que o processo de evaporação da água é acentuadamente reduzido. Então, não tem evaporação, não tem chuva. Tá? Já a condição da Cordilheira dos Andes, de uma forma mecânica, tá? Esse dobramento moderno impede a entrada das massas de ar úmidas vindas da onde? Do Oceano Atlântico e também da floresta amazônica, contribuindo para a aridez ainda maior do deserto do Atacama. Vem comigo rumo ao ensino médio. Tá? Então, aqui nós temos rumo ao ensino médio. O relevo da América do Sul é marcado por grandes variações de altitude, como bem indica o mapa a seguir, tá? Então, nós temos variações de altitude. Vocês estão vendo aqui descorrido no mapa, disposto no mapa, a Cordilheira dos Andes, tá? Que fica aqui no Oceano Pacífico. A partir da análise do mapa, identifica a alternativa que descreve de forma correta as características do relevo da região. Resposta certa, letra D. As altitudes mais elevadas localizam-se na porção ocidental da América do Sul, região onde há o encontro das placas tectônicas. Gente, olha a rosa dos ventos, tá aqui, tá aparecendo uma partezinha dela aqui, ó. Norte, sul, leste, oeste, certo? Ocidental, ocidente, oeste, tá? As altitudes mais elevadas localizam na porção ocidental da América do Sul, região onde há o encontro das placas tectônicas, formando a Cordilheira dos Andes. Já discutimos isso com os senhores insistentemente. Questão de número 2. Leia o fragmento a seguir. Embora não seja a bacia hidrográfica com maior potencial hidrelétrico da América do Sul, a sua porção de energia é muito explorada, uma vez que se situa em uma área planáltica, além de estar próxima a importantes centros urbanos, o que permite seu uso principalmente para abastecer residências e indústrias. A resposta certa
da questão de número 2, do rumo ao ensino médio, a resposta certa é a alternativa B. Platina, a bacia Platina, situada na porção sul da América do Sul, apresenta um grande potencial hidrelétrico e a sua localização próxima a grandes centros favorece o seu aproveitamento. Vem comigo, questão de número 3, climograma. O climograma a seguir representa as características climáticas de uma cidade da América do Sul. Observe-a, tá? Então, o que nós estamos vendo no climograma? Temperatura, por esse traçado aí que os senhores observam lá, 25, tá em torno do 25 ali, ó, mas tem em janeiro tem 24, fevereiro tem 22 e pouquinho, março tem 23 e assim sucessivamente os senhores seguem vendo a temperatura, tá? Perdão, os senhores seguem vendo a média de chuvas, né? Ali, me perdoa, tá? Aqui está descrito nesse mapa temperatura e milímetros em chuva. Os milímetros em chuva está descrito em azul escuro. Então, ali nós temos ali por volta de chuvas, ali em janeiro nós temos por volta de 300 milímetros, fevereiro nós temos por volta de 250 milímetros, março nós temos por volta de 275 milímetros, abril nós temos por volta de quase 290 milímetros, tá? E a temperatura está naquele traçado em cima, está lá 25, aí depois vai para quase 26, lá para junho, julho baixa para 24, quando é dezembro vai para 20, outubro, novembro e dezembro vai em torno de 26, certo? Então aí a observação deste climograma desta atividade do rumo ao ensino médio, da atividade número 3, tá? Então, o climograma, o que ele nos informa? Vamos lá? Tá? Então, o que ele nos informa, esse climograma? Resposta certa. A partir da análise do climograma, podemos afirmar que em regiões com clima como esse é comum encontrar o que tipo de vegetação? A letra A, latifoliada. Vegetação formada por mata úmida com plantas de folhas grandes e largas. Letra A, latifoliada. Vegetação formada por mata úmida com plantas de folhas grandes e largas, tá? Por que é que nós estamos discutindo isso, certo? O climograma representa informações do clima da onde? De São Gabriel da Cachoeira, no norte do estado do Amazonas, no Brasil. Com base em suas informações, é possível identificar que se trata de um clima equatorial. Nós já discutimos e tem nos mapas que nós acabamos de ver, tá? Uma vez que as médias de temperatura e pluviosidade são elevadas o ano inteiro, nesse ambiente é comum a formação de vegetação do tipo latifoliado. Então, onde eu tenho temperatura alta e boa chuva, eu tenho formação da vegetação latifoliada. Vamos lá comigo no Em Casa. Diz assim: no dia 12 de janeiro de 2010, um forte terremoto atingiu o Haiti, o país mais pobre do continente americano, situado na América do Sul insular, causando grande destruição. No ano seguinte, em março de 2011, um terremoto de proporções muito maiores atingiu o Japão, provocando grandes danos. Observe na tabela ao lado informações referentes a esses terremotos. Aqui tem o Haiti, a magnitude foi 7, no Japão foi 9. Número de mortos, 220 mil no Haiti, no Japão, 19 mil. O Japão teve um terremoto com uma escala Richter muito maior e morreu 10% das pessoas. Explique, letra A. Explique os fatores que contribuíram para a ocorrência dos terremotos no Haiti. B. Comente sobre a intensidade dos terremotos e o número de mortos nos episódios ocorridos no Haiti e no Japão. Bem, o Haiti está situado, letra A, em uma área instável do continente, onde há o encontro de placas tectônicas de Cocos e do Caribe. Então, por isso, de haver terremoto. O encontro das placas tectônicas faz isso, tá? E a letra B, embora o Japão tenha sofrido um terremoto 100 vezes mais forte, o terremoto do Haiti provocou mais mortes e destruição. A causa dessa diferença está associada ao grau de desenvolvimento econômico dos dois países. O Japão é um dos países mais ricos e desenvolvidos do mundo. Ao longo de sua história, desenvolveu uma tecnologia capaz do quê? De prever grandes abalos, permitindo evacuar rapidamente essas áreas de ocorrência. Além de ter criado que uma infraestrutura que suporta melhor, os prédios são construídos de uma forma que suporta melhor grandes terremotos. E casas, todas as construções, né? Evitando maiores impactos. Essa situação é muito diferente do que acontece no Haiti, um dos países mais pobres do mundo e desprovido de tecnologia e infraestrutura. Vem comigo na questão de número 2, estamos encerrando a aula.
Leia a reportagem abaixo, publicada no dia 18 de setembro de 2017. O Atlântico Norte continua muito agitado. 3 ciclones tropicais poderiam ser observados no dia 18 de setembro de 2017. O pior deles, o furacão Maria, se intensificou e atingiu a categoria 4 da escala de Saffir-Simpson durante a tarde e passou para a categoria 5 à noite, o máximo dessa escala que mede força de furacões. Maria avança com fúria em direção a Porto Rico, com ventos que já superam os 200 km por hora. A depressão tropical Lee enfraquece cada vez mais e a previsão é de que se dissipe no máximo em 24 horas. O furacão José também enfraqueceu e não afeta diretamente o continente, mas no começo da noite do dia 18 de setembro ainda era um sistema de categoria 1 e provocava ondas perigosas na costa leste dos Estados Unidos. Tem duas perguntas. A partir da leitura do trecho da reportagem, explique como se forma um furacão no hemisfério norte. Os senhores viram no mapa. Explique por que a região do Caribe é cenário frequente da ocorrência de furacões. Então vamos lá, o em casa, número 2. Em casa, número 2, letra A. A formação de um furacão se dá a partir do quê? Da combinação de alguns fatores. Inicialmente, a sua origem é impulsionada pelo elevado aquecimento das águas oceânicas, fazendo com que o ar quente e úmido se eleve e entre em contato com o ar frio que está descendo. Este contato faz com que se formem ventos fortes. A resposta da letra B, a ocorrência de furacões é frequente na região do Caribe, sobretudo entre os meses de setembro e outubro, devido ao quê? Ao grande aquecimento das águas oceanas nesse período, combinado a outros fenômenos atmosféricos, como a entrada constante de massas de ar. Vem comigo na última questão da aula. Diz assim: a imagem a seguir ilustra uma paisagem típica da Venezuela, os llanos, né? Presente no norte do país. Observe-a, tá? E aí, com base na observação da imagem, faça o que se pede. Identifique e caracterize a vegetação que nela está representada, classifique e apresente características do clima predominante em áreas com paisagens iguais à mostrada na imagem. Letra A vegetação representada na paisagem denominada de llanos, L-H-A-N-O-S, llanos, formada por árvores esparsas de médio porte, com galhos e troncos tortuosos, além de raízes profundas. Letra B. O clima comum em áreas em que se formam os ilhanos é o tropical. Eu quero agradecer a você, muito obrigado e até mais.